Olá, turma de Imersão Bíblica e Escatologia, aula de número 3. Eu tenho observado que a quantidade de visualizações está pequena, né? Então, a minha orientação é que os irmãos, na medida do possível, pudessem atualizar a, a leitura, né? Para não ficar muito para trás. Lembrando que é o último módulo. Chegamos o módulo é 4, que é a escatologia, aula de número 3. Vamos trabalhar, como é de costume, vamos trabalhar algumas obras, vamos analisar agora a estrutura do Apocalipse, para que você já possa ganhar noção do livro e saber onde procurar determinada referência. Bem, a questão aqui, deixa eu voltar aqui antes. Nas referências bibliográficas, eu com certeza vou compartilhar com vocês a informação, as obras, vou dar as páginas para vocês estarem acessando. Primeira obra que eu queria compartilhar com vocês, as interpretações do Apocalipse, tá bom? C. Marvin Pat, vai se trabalhar as vertentes interpretativas do Apocalipse, ok? Obra bastante conhecida. Uma segunda obra, já conhecida inclusive de vocês, Comentário Exegético do Apocalipse, Grant R. Osborne. Fantástica obra. Obra essa que eu acredito que já disponibilizei. Se eu não disponibilizei, dê uma chamada aí que a gente disponibiliza de novo. A terceira obra, Millard J. Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Muito boa obra também, e também vou estar disponibilizando para vocês. E a última obra, na sua telinha, Refutando o Preterismo, ou seja, para refutar, vai ser mencionado o que é o preterismo parcial, preterismo completo nesse caso aqui, mas existe também o preterismo parcial, e aí vocês vão entender o que é o preterismo. Aí sim, entendendo, vocês vão dizer se concordam ou não. Como eu venho dizendo já há algum tempo, o tempo do vídeo vai diminuir para que a quantidade de páginas lidas e a quantidade de obras aumente, tá? Nós vamos fazer uma viagem panorâmica aqui na estrutura do Apocalipse. Então ele vai trabalhar inicialmente, depois nós vamos no texto bíblico, só para que vocês possam visualizar. Então nós temos inicialmente, no capítulo de número 1, João vai ver alguns símbolos, alguns códigos lá, ele tem a presença do Filho do Homem, e aí, ali, então, dentro do relato apocalíptico, ali nós vamos ter a chamada visão inaugural, que você pode abrir no livro do Apocalipse, do capítulo 1, do verso 9 ao versículo de número 20. Então, é tratado como a visão inaugural. E aí, do capítulo 2 e capítulo 3, embora esteja dentro de uma obra que é caracterizada como apocalíptica, é um consenso universal que o capítulo 2 e o capítulo 3, e isso é muito claro de perceber, está na forma epistolar. O que é isso? É uma forma de cartas, porque na realidade houve a menção de uma mensagem entregue de Deus a Jesus, de Jesus ao anjo, e do anjo para João. E aqui está sendo uma carta, ou 7 cartas, direcionadas às igrejas da Ásia. Então, automaticamente, são igrejas históricas,
igrejas que estavam dentro de um tempo e espaço, evidente, o espaço e tempo é da época de João, então tinha relevância inicialmente para os conhecidos de João, ou os líderes dessas igrejas, tá? Então, capítulo 2, capítulo 3, está dentro de um aspecto epistolar. O interessante é que do capítulo 4 ao capítulo 11 é conhecido, dentro da escatologia, como a dimensão cósmica. A dimensão não é da Terra, a dimensão lá de cima, a dimensão mística, ok? E é evidente que na próxima aula eu vou trazer mais obras, e essas, no caso, eu adquiri há pouco tempo, eu comprei, é uma ênfase que eu estou dando. Eu tiro algumas informações, mas nada que não tenha nessas que eu mencionei nessa aula, ok? E aí, do capítulo 12 ao 22, nós temos a dimensão histórica. Isso é importante. Por quê? Vai se perceber, do capítulo 12 ao 22, uma leitura em que tem que conhecer o contexto histórico. A comunidade, ou para um povo, para muitos entendem que era uma mensagem codificada, mas de ataque a Roma, principalmente. E aí, dentro dessa leitura, nós temos que conhecer o contexto histórico. Inclusive, existia na época Suetônio escrevendo uma obra chamada Doze Césares. Ele diz que Nero se suicida, né? Nero ia ser preso, mas se suicida antes, no ano de 68 já DC, né? 68 da era cristã. Então havia uma compreensão que ele havia se ferido gravemente, simulado a morte, e os soldados teriam deixado ele fugir. E tanto era verdade essa compreensão que Nero não teve um enterro assim, à altura, que exumam o corpo dele e fazem um enterro decente, porque acreditavam que a alma de Nero poderia ficar perambulando. Então havia naquela cultura antiga a ideia do Nero redivivus, que ele poderia voltar. E é o texto que fala da ferida mortal, mas que houve a recuperação da ferida mortal. Então, muitos acreditavam que era Nero. Então, isso já está sendo abordado dentro de um aspecto histórico e não só simbólico, ok? Avançando mais um pouco na escatologia, além da estrutura, nós temos agora as interpretações, ok? As estruturas foi mais para situar vocês, e a interpretação é de fundamental importância. Então, por exemplo, a informação preterista, a interpretação preterista, quando vocês verem o verbo no pretérito, pretérito significa passado. Então, o que o preterista acredita? Que os eventos do Apocalipse, se for um preterista completo ou total, como nós lemos em uma das obras que eu citei, e vou transmitir para vocês, os eventos constantes no Apocalipse já aconteceram, todos, ok? E o preterista parcial, ele entende que muita coisa já aconteceu, mas nem tudo. Então nós temos duas vertentes dentro do preterismo. Então quando ele se debruça no livro do Apocalipse, ele vai entendendo e vai lendo os aspectos, os textos, e vai aplicando a algum momento do passado. É assim que o preterista lê o Apocalipse, tá? O idealista, quando ele se debruça no livro do Apocalipse, ele entende o seguinte, que todos os eventos constantes do livro
na realidade, é uma grande batalha histórica e mística entre o bem e o mal. Então, todos aqueles eventos constantes ali no livro, para o idealista, nada é literal. Tudo é simbólico, está no campo da espiritualidade. E nada mais do que isso. Nada daquilo será um evento concreto aqui no planeta Terra. O historicista é basicamente um preterista, só que olhando para o futuro. Então, o historicista ele vai entender que os eventos constantes ali no Apocalipse vão corresponder a algum momento da história. Aí você pode escolher, você fica a seu critério, ok? Evidente que eu vou estar trabalhando, eu vou disponibilizar as obras e com certeza vai ficar muito mais fácil para você entender. Futurista, a maioria das igrejas são futuristas, elas olham para o livro do Apocalipse, entendem, nada aconteceu, evidente, a partir do capítulo 4 em diante, nada aconteceu, isso vai ser um tempo futuro, tá? Lembrando que eu vou estar disponibilizando, além da aula, as obras e esperamos que vocês possam ler. Lembrando que a aula de escatologia, como são 8 aulas, estamos apenas na terceira, vai ser bem metódico, mas à medida que vão se sucedendo as aulas, aí eu vou ou aumentando o tempo do vídeo ou diminuindo, mas exigindo que vocês tomem a prática de leitura como algo que seja bem natural de ser feito, cara, que não seja forçado, ok? Então terminamos aqui a aula de número 3 do módulo 4 e fiquem ansiosos que já já chegaremos à aula de número 4 do módulo de número 4, que é o último módulo de imersão bíblica, tá bem? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.